O Enem está se aproximando e agora faltam menos de 6 meses para a prova. E aí a galera começa com aquela conversa, né? Você sabe qual vai ser o tema do Enem, qual vai ser o tema da prova, quais são os temas mais quentes e tudo mais. Um dos temas que tem surgido bastante na boca do povo é o tema de educação financeira. Nós já temos aqui no canal 2 vídeos que discutem diretamente sobre educação financeira e hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente para vocês. Hoje eu vou corrigir um texto sobre educação financeira, apontando aspectos positivos, aspectos negativos, te mostrando o que ele pode fazer para melhorar e como fazer com que esse texto seja ainda mais aproveitável para nós. Vou apresentar esse texto para você, peço que você preste bastante atenção nas observações e que você entenda tudo que a gente vai falar agora sobre educação financeira no Brasil. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir, na verdade corrigir, um texto sobre educação financeira no Brasil. Anote as nossas percepções sobre o texto. Se você gostar dos argumentos e dos repertórios, tem esses argumentos e repertórios também para você. E cuidado com os erros cometidos para que você não cometa erros parecidos na sua redação, hein? Fique de olho, bora lá! Ele começa dizendo o seguinte: segundo Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Para o filósofo, a qualidade de vida é tão importante que ultrapassa o valor da própria existência. Entretanto, no Brasil, milhares de pessoas têm seu bem-estar afetado em decorrência da falta de educação financeira ao longo da sua vida. Situação que existe devido à ignorância familiar sobre o assunto, além de ser algo pouco abordado no currículo básico escolar. Assim, hão de ser analisados tais fatores para mitigá-los de maneira eficaz. Esse parágrafo introdutório, de uma maneira geral, parece um parágrafo muito bom, né? Ele é um parágrafo que está muito bem organizado, muito bem feito, tem inúmeras qualidades e tem vários aspectos positivos. Vou te apontar algumas questões interessantes nesse parágrafo. Ele já começa com o repertório sociocultural do Platão. O aluno ou a aluna consegue amarrar do repertório sociocultural do Platão para o tema, para a proposta de educação financeira. Apesar de ter funcionado o repertório, eu gosto muito de falar o seguinte: esses repertórios globais demais, eles acabam sendo um pouco perigosos, porque muitas vezes o aluno não consegue amarrar tão bem quanto foi feito nesse texto. Então acaba que se torna um grande perigo. No caso desse texto, funcionou, o repertório global ficou amarradinho, mas eu ficaria ainda mais feliz se, como repertório sociocultural, viesse algo mais direcionado especificamente à questão da educação financeira. Funcionaria ainda melhor, mas essa aluna e esse aluno vai ganhar os pontos relacionados ao repertório sociocultural pelo trecho sem problema nenhum. Eu destaco positivamente a parte em que há antecipação de argumentos. Tem uma parte que tem antecipação clara dos argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto, quando está escrito assim, ó: em decorrência da falta de educação financeira ao longo de sua vida, aí vem a antecipação. Situação que ocorre, primeiro, devido à ignorância familiar sobre o assunto. Segundo, além de ser algo pouco abordado no currículo básico escolar. Então, no primeiro parágrafo, a gente está esperando a questão da educação financeira familiar e no segundo nós estamos pensando na escolar. Ótimo, gostei bastante. E no finalzinho do parágrafo, assim hão de ser analisados tais fatores para mitigá-los de maneira eficaz. Essa frasezinha final que foi colocada na introdução, ela não é uma frase obrigatória, tá? Eu gosto de falar que essa frase é uma frase que já aponta para a proposta de intervenção. Se o aluno, se a aluna quiser utilizar essa frase, pode utilizar, mas ela não é obrigatória. Então pense se você teria espaço para colocar essa frase no texto. Se você tiver, legal, pode colocá-la assim que vai ficar show. O que é importante? Teve um errinho de norma culta, não sei se você reparou, ele escreveu existe devido à ignorância. E esse a ignorância devido a deveria ter acento, deveria ter crase no caso. E essa crase não foi colocada, então nós teríamos um problema de norma culta nesse texto,
por enquanto, que já deve ser apontado, já deve ser colocado de uma maneira geral. Aí vem o nosso primeiro parágrafo. O aluno ou aluna quis começar com a priori. O a priori ele é válido, principalmente quando o texto tem um bom vocabulário, quando o texto tem uma estrutura textual bacana. Colocar o a priori não tem problema não. Mas lembre-se, tem que ser um texto que tenha uma boa estrutura textual. Senão vai ficar muito artificial, senão vai ficar muito ruim. Como esse texto, por enquanto, está com bom vocabulário, está ficando ok. A priori, pais com pouca instrução financeira não sabem a importância de tal conteúdo para seus filhos. Primeira coisa, gente, importante. Ela fez uma generalização, ou ele fez uma generalização. Ao afirmar que pais com pouca instrução financeira não sabem a importância. Será que todos? Será que sempre? Seria válido colocar assim, ó. Pais com pouca instrução financeira muitas vezes não sabem a importância de tal conteúdo. E aí você se garantiria mais, funcionaria melhor. Então foi uma generalização, já temos motivos para tirar ponto de argumentação desse aluno, dessa aluna. Aí vem, de acordo com Emily Durkheim, o indivíduo é construído socialmente a partir de suas experiências e aprendizados até a fase adulta. Nesse sentido, se uma criança cresce aprendendo que educação financeira é algo irrelevante, ela também irá propagar isso. Ela também está sendo muito radical, também está generalizando. Se colocasse assim, ela tende a propagar isso, ficaria perfeito, ficaria excelente. Ela irá propagar isso, também irá, fica muito radical. Isso acaba sendo um problema na argumentação. Ela tem uma linha argumentativa coerente, exceto pela generalização. Esse cenário gera um exército de pessoas que não sabem lidar com dinheiro e que, consequentemente, entram para as estatísticas, como noticiada pelo jornal UOL, onde 41% dos brasileiros em fase adulta fecharam o ano de 2018 com seu nome negativado em decorrência de dívidas. Esse aonde está inadequado. O aonde ele deve ser usado para lugar físico e pressupondo deslocamento. Aonde você vai? Por exemplo, quando ele usa esse aonde para o dado não ficou bom, ele poderia trocar, por exemplo, por em que. Ele poderia colocar como a noticiada pelo UOL, que apresenta 41% dos brasileiros em fase adulta. Poderia modificar de fato essa frase para ficar perfeito. Temos mais um problema relacionado à questão da norma culta. Tem uma questão também relacionada à argumentação que eu acabei sentindo falta. Eu senti falta de um período de fechamento para esse parágrafo. Esse parágrafo acabou ficando meio solto. Ele poderia ter um período que falasse, dessa forma, é extremamente importante a influência familiar no que diz respeito à educação financeira. Mas, no Brasil, essa influência não é tão marcante. Alguma coisa assim, para fechar o parágrafo. O parágrafo ficou sem fechamento, o que também é problemático e aponta para um problema de argumentação. Até agora, o que nós temos de problemático no texto? 2 errinhos de norma culta e um problema de argumentação. Tirando isso, esse texto está super aceitável, super tranquilo. E aí, esse aluno, essa aluna vai apresentar assim, ó, posteriormente, saúde financeira é algo negligenciado nas escolas. Esse seria o tópico frasal, seria a ideia central do segundo parágrafo, que está bem clara, está bem objetiva, está bem curta. O tópico frasal, gente, é a ideia central, é a ideia que você vai desenvolver ao longo do parágrafo. Quanto mais você puder deixá-la de maneira evidente, melhor para o seu texto. Ela colocou uma frase curta e direta. E aí, logicamente, depois disso, vai sustentar essa frase curta e direta. Como vai ser essa sustentação? Assim, ó. Conforme o pensamento de Kant, o progresso de uma nação está intrinsecamente ligado à autonomia social dos cidadãos que a compõem. Sob essa visão, é possível afirmar que uma pessoa bem instruída durante seu processo educacional será um indivíduo menos dependente do Estado durante sua vida adulta, pois aprendeu a gerir melhor os vários âmbitos da sua vida. E aí eu tenho uma coisa interessante também, que ele generaliza novamente, quando fala assim, ó, sob essa visão é possível afirmar que uma pessoa bem instruída durante seu processo de aprendizagem, seu processo educacional, será um indivíduo menos dependente do Estado. Será que será sempre? Será sempre? Será em muitas situações, será em muitos casos menos dependente do Estado. Acabou fazendo uma generalização.
E aí vem o fechamento. Desse modo, fica evidente que uma pessoa sem conhecimento de finanças terá pouco progresso financeiro e contribuirá menos para o progresso da nação. Acabou generalizando novamente, né? Uma pessoa sem conhecimento de finanças terá pouco progresso financeiro. Depende. Se essa pessoa tiver pouco conhecimento de finanças, mas ao mesmo tempo tiver muito dinheiro, pode ser que ela tenha sim, que ela alcance sim o progresso financeiro, por que não? Foi um momento também de generalização no texto. Até agora, o que mais me incomoda na argumentação, generalizações. E nosso primeiro parágrafo de argumentação, faltou uma frasezinha de fechamento. Agora a gente desce para a nossa proposta de intervenção para ver o que esse texto vai trazer para nós para fechar. Diante do exposto, medidas execuíveis. Execuíveis é mais ou menos a mesma coisa que executáveis. Execuíveis são necessárias para melhorar a educação financeira dos brasileiros. Ótimo. Logo, urge que o governo federal, agente, implemente aulas, ação de educação financeira no currículo escolar obrigatório, além de promover projetos de finanças pessoais nas comunidades. Aí estava continuando com uma segunda ação. Visando atingir indivíduos já adultos, levando conhecimento até essas pessoas. Esse visando atingir indivíduos já adultos, levando conhecimento até essas pessoas, pode ser considerado já um detalhamento. Tais ações devem ser realizadas por meio de projeto de lei, modo ou meio, que é a melhor maneira de tomar decisões e beneficiar a população, para que assim, finalidade ou efeito, as pessoas possam ter total controle da sua vida financeira e consigam buscar a máxima apontada por Platão. Nós temos agora os 5 elementos da proposta e essa aluna ou esse aluno, observe, quis retomar no finalzinho do texto a máxima apontada por Platão. Que máxima apontada por Platão? Aqui está na introdução. O importante não é viver, mas viver bem. Deixou o texto todo amarradinho, todo agarradinho, todo preso. Isso é ótimo. Quando você faz o que a gente chama de texto cíclico. A última frase do texto puxa o repertório que está presente na introdução. É excelente quando você consegue fazer dessa forma, mas você não é obrigado. Faça, logicamente, essa referência ao repertório da sua introdução quando você tiver espaço para fazer isso no seu texto, e aí sim vai ficar excelente. Se você me perguntasse em termos de nota, quanto eu tiraria dessa aluna? Eu tiraria nota dela, ponto, somente na argumentação. A argumentação que faltou o fechamento do primeiro parágrafo, apresentou 3 ou 4 generalizações. Seria suficiente para essa aluna perder 80 pontos de argumentação e não seria penalizada em mais nenhum outro critério. Então esse texto é um texto muito bom, mas não seria um texto 1000. Esse texto seria considerado um texto nota 920, apesar de ter sido um texto muito bem feito. É um texto interessante, um texto válido, um texto que pode até servir para nós como referência de redação para educação financeira, mas temos que melhorar em alguns aspectos nessa redação. Você quer que eu corrija texto sobre mais algum outro tema? Quer que eu discuta sobre algum outro tema aqui no canal? Mande para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha para me ajudar. Clique no sininho para notificações, inscreva-se no nosso canal e em breve eu volto com mais um vídeo para vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!